Neste dia quero ler uma paraxá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da fé. Destes, porém, afasta-te. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, um jovem que Paulo converteu na sua primeira viagem missionária. Ao crescer no Evangelho, ele destacou-se como um discípulo fiel a Paulo, e Paulo o escolheu como companheiro de missão. Atos capítulo 16, de 1 ao 5. Paulo disse que Timóteo era seu filho verdadeiro na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Meu filho que eu tenho gerado nas minhas entranhas. Por que Paulo escolheu Timóteo? Porque era muito estimado pelos irmãos de Listra e Icônio, duas cidades da galáxia. E Paulo escolhe Timóteo para a sua segunda viagem missionária para a região da Macedônia. E Paulo, como sabia que Timóteo não tinha sido circuncidado, ele circuncida Timóteo para evitar maiores problemas por andar por Paulo em Atos capítulo 16. A Bíblia diz que Paulo cria Timóteo como um verdadeiro filho na fé. E essa segunda carta de Timóteo é a última das 13 cartas paulinas que ele escreve. Os últimos conselhos finais, porque ele sabia que logo iria ser decapitado pelo imperador romano chamado Nero. E no capítulo 3, capítulo 4 são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo no capítulo 3 que no fim dos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, onde os homens serão avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, soberbos, blasfemos, caluniadores, traidores, obstinados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade. Você olha e acha que ele é bondoso, mas no fundo ele nega a eficácia do amor pelo Evangelho, ou seja, só querem tirarem proveitos para si mesmos. E um dos últimos conselhos que Paulo dá, destes, afasta-te. Me faz lembrar quando os pastores de Ló contendiam com os pastores de Abraão. Abraão chega e diz a Ló: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas vamos nos afastar. Porque senão os teus pastores vão contaminar os meus e os meus vão contaminar os teus. E Paulo sabia que Timóteo não era judeu legítimo porque sua mãe Eunice, sua avó Lóide, era judia, mas o seu pai era grego. E Paulo cuida daquele jovem Timóteo como um filho seu. Ele diz: Timóteo, afasta-te. João Batista foi criado pelos essênios, alguns estudiosos falam, um povo nômade que se afastava desses homens cruel, obstinado, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus.
Quer ter uma vida íntima com Deus? Se afaste dos homens caluniadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos ímpios. Que Deus te abençoe nesta longa caminhada.